Olá, galerinha do segundo ano, sejam todos bem-vindos ao MEV, minha escola virtual, Aprendendo em Ritmo. Temos como tema da aula de hoje a relação com a natureza. Eu sou a professora Natânia Nobre, componente curricular Geografia. A relação do homem com a natureza constitui um fenômeno de importância fundamental para a sobrevivência da humanidade. Ao longo da história, a relação entre o homem e o meio foi um item de fundamental importância para a chamada luta da sobrevivência. Hoje, a relação do homem com a natureza está voltada à extração de recursos consumidos pela sociedade. Sabemos que Deus criou tudo lindo e perfeito. Ele amou sua criação e pensou em cada detalhe. Toda a criação dele foi um presente para nós, mas com o tempo as coisas foram mudando. Devido à necessidade do ser humano, as casas, os hospitais, os postos de trabalho, as escolas e assim por diante, a paisagem precisou ser modificada. Então começou a surgir as cidades, os grandes centros, as indústrias e tudo que o homem tem modificado. Na nossa atividade, nós iremos prestar bastante atenção. Vocês irão resolver atividades 5 e 6. Vocês irão pintar somente a paisagem modificada na questão 5, ou seja, onde o homem foi transformando ela. As demais são paisagens naturais. Na questão 6, pinte somente a paisagem natural. Quais dessas paisagens elas não foram modificadas pelo homem? Realizem as atividades 5 e 6 do bloco. Você já parou para pensar que seus gostos, o que você come, veste e até aquilo que você entende de certo ou errado, foi aprendido? As famílias possuem diversas tradições, que geralmente são passadas entre avós, pais e filhos. Também existem as tradições que são típicas dos locais onde vivemos. Por exemplo, a família tem o costume de almoçar todos os dias juntos. Muitas famílias possuem costumes que se mantêm ao longo dos anos. Esses costumes são passados de geração em geração. São chamados de tradições. Existem tradições relacionadas ao modo de vestir, à culinária, à religião, às festas, às celebrações, às brincadeiras, às músicas, às danças, e tudo isso se constrói em uma tradição. Temos também a tradição oral. É um tipo de costume que a cultura de um povo são transmitidas oralmente, ou seja, por meio da fala. Geralmente são transmitidos dos mais velhos aos mais novos. Temos os registros históricos, os livros, os diários, os álbuns de fotografia, as pinturas. Todos esses recursos e muitos outros são utilizados para registrar os costumes e hábitos de uma determinada família ou de um povo. Os conhecimentos que possuímos fazem parte de uma herança cultural, que é construída a partir dos nossos costumes e tradições. Algumas dessas tradições vieram de bem longe, terras bem distantes, trazidas dos nossos antepassados, mas também fazem parte da nossa história. Se compararmos alguns costumes e tradições, percebemos que elas são bem parecidas, mesmo fazendo parte de famílias diferentes. Já alguns hábitos e costumes não serão tão iguais, pois vão variar de pessoa para pessoa. O Brasil é um país com muita diversidade. Cada município, cada região tem a sua história, seus costumes e suas próprias tradições. Diversos hábitos e costumes constroem a tradição de um povo, e nós precisamos respeitar cada um deles, porque é a diversidade do conhecimento que faz a nossa cultura ser tão especial. Finalizamos aqui nossa aula. Agora realizem as atividades 7 e 8 do bloco e até a próxima aula e bons estudos!